Nascimento, nessa listinha de 7 dicas, dá 7 programas. Uau! Dá 7 programas. Então, a gente vai tentar aproveitar aqui cada uma das dicas rapidamente para o ouvinte da 90. E olha, eu acho que a gente vai fazer 7 programas depois sobre esses temas. Estou à disposição. Eu acho que são fantásticos. Porque o primeiro tema que você sugere é a questão do currículo. E só o currículo aqui a gente falaria uma meia hora. É verdade. Mas me diz uma coisa, por que o currículo é importante? O currículo precisa ser objetivo, mas precisa ser bem feito. O currículo é a sua carta de apresentação para a empresa. Não precisa ser tão longo e extenso, se você tem um currículo vasto, mas não precisa ser tão curto. Ele tem que fazer com que você se torne atrativo. O propósito do currículo é fazer com que o selecionador te chame para uma entrevista. Então, invista no currículo. E como a gente vai fazer um próximo episódio, se você tiver dúvidas e precisar fazer um currículo rapidamente, é simples. Vai lá no Google e diz assim: me ensine a fazer um bom currículo. Legal. Boa dica, boa dica. Tem gente que às vezes estende demais o currículo, tem gente que faz simples demais, tem gente que fica na dúvida se coloca ou não coloca foto. Tem muitas dicas ali que podem ser importantes. Mas, Nascimento, quando você fala sobre estudar a empresa, do que você está falando? Olha, o que acontece? Muitas vezes a gente vai para um processo de recrutamento de seleção, de entrevista, e mesmo na hora de fazer uma transição de carreira, procurar um novo emprego, a gente fica apenas olhando para o salário, para a oportunidade, para a vaga que você vai ocupar. Você precisa estudar, levantar informações a respeito da empresa para saber o seguinte: se faz sentido você trabalhar nessa empresa. Um dos próximos pontos é o propósito. Qual é o meu propósito, pessoal, de vida? Né? Vamos lá, nós que temos um olhar de fé, de cristãos, eu não ficaria feliz em trabalhar numa empresa que promove a bebedeira ou promove uma indústria do tabaco, para ser super franco. Se bem que a gente tem irmãos trabalhando nesses negócios e que bom, né, que eles sejam luz nesses lugares. Mas assim, faz sentido eu quero trabalhar numa empresa como essa? Né? Faz sentido eu trabalhar numa empresa num período noturno? Né? Os adventistas têm a questão do sábado e essa empresa é intransigente em relação ao sábado. Não se negocia, então assim, não vou nem arrumar polêmica, né? Então estudar, levantar informações, e quando você levanta boas informações, elas vão te ajudar também na hora de você fazer a entrevista. Eu já fui diretor de empresas, gerente de recursos humanos, e é tão triste quando você vai fazer uma entrevista e a pessoa não sabe nada da tua organização. Então, quando você vai fazer uma entrevista, leve informações sobre o mercado, sobre a área que ela está, sobre o segmento, como que o setor está. E hoje em dia isso é muito fácil. Conversar com um colega que trabalha na empresa ou apenas, de novo, né, a gente está fazendo merchan para o Google, apenas pesquisar o nome da empresa no Google que você vai levantar uma série de informações. Aliás, tanto informação positiva quanto informação negativa também. Pois é, esse é um ponto realmente importante, né? Ou seja, a pessoa, quando ela chega para a entrevista, demonstrar que tem um mínimo conhecimento sobre aquela empresa, o que ela faz, sua área de atuação. Isso é fantástico, porque de fato eu também já passei por essa experiência de entrevistar pessoas e perceber que a pessoa não tem a mínima noção sobre o tipo de negócio que você está realizando. Às vezes ela até está se colocando para aquela função, mas não consegue entender a abrangência da empresa. Né? A gente trabalha, por exemplo, com um site de notícias também, e às vezes a pessoa desconhece, inclusive, nossas redes sociais. Não visitou? Não, né? E aí, imagine quando você colocar essa pessoa para fazer pesquisa, levantar informação, ela vai se mostrar levemente preguiçosa, né? Eu sempre falo, né? Você falou da questão do currículo, né? Quando você vai fazer entrevista, você tem que mostrar também lá no seu currículo o que você já fez e quais são os resultados que você trouxe para a empresa, que mostra o teu perfil. E quando você vai para essa entrevista e mostra que você estudou a empresa, isso é muito bacana, isso é muito legal, né? Então estude a empresa, que é muito importante. Quando a gente fala sobre treinar para entrevista, que é a terceira dica que você traz para a gente, do que a gente está falando, Nascimento?
Você é especialista em comunicação, é um grande entrevistador. Se você for entrevistado, você vai dar sempre uma boa entrevista. Então, o que acontece? Olha, eu vou definir o meu pitching, a minha apresentação. Então, eu vou lembrar que eu sou jornalista, fui diretor de empresas, durante 25 anos eu fui da Globo e da Record. Vou fazer um pitching pessoal, né? E junto com esse pitching pessoal, vou falar sobre as características que eu tenho, sobre os trabalhos que eu desenvolvo, sobre os resultados que eu obtive dentro das empresas. E na questão do treinar, é fazer um media training, né? É chamar um colega para dizer o seguinte: se você fosse o meu entrevistador, quais as coisas que você perguntaria para mim? Sabe como que eu faço lá na minha casa? E já depois de velhinho, tá? Eu chamo a minha filha Mariana, o Daniel, a minha esposa, e eles fazem uma sabatina para mim. Sabe? Porque é melhor eu treinar do que chegar lá e ficar nervoso. Não é decorar as coisas, é diferente. É estar tranquilo para fazer uma conversa agradável, né? E por isso que, se você tem alguma insegurança, treine, né? Eu falei sobre a apresentação pessoal. Vira e mexe, eu faço treinamentos, cursos sobre media training e sobre pitching, e aí eu pergunto para a pessoa: fala para mim a respeito da sua empresa. E ela não consegue falar. Fala para mim a seu respeito. Eu sou José Nascimento, marido da Rose, pai da Mariana e do Daniel. Querido, não é sobre isso que você veio falar. Você veio falar sobre a tua carreira, sobre os grandes resultados que você obteve, que transformação você tem, né? Por quê? Porque na entrevista de emprego você tem que estar focado, pode falar coisas pessoais se você for chamado, mas o teu objetivo na entrevista de emprego é vender o seu peixe. Quem é você? Segundo, quais são os grandes resultados que você gerou e gera para a sua empresa? E, se a Novo Tempo me chamar, né, qual é a colaboração e a contribuição que eu vou dar para essa empresa? Esses 3 pontos são sensacionais. E o resto a gente pode chamar de perfumaria, mas para dar um cheirinho na entrevista. Muito bom. Você já citou aqui, quando a gente falava mencionou a importância de alinhar o seu propósito, mas eu gostaria que você voltasse um pouquinho a esse ponto, a essas dicas, porque me parece que elas são essenciais, porque às vezes quando a gente não está com um propósito alinhado, né, a empresa, e a empresa não tem nada a ver com a gente, às vezes a gente passa só um tempo naquela empresa e é um tempo vazio, que parece que não dá nem sentido para a vida da gente, né? Sensacional, você praticamente respondeu o que eu vou abordar. O que é propósito? É aquilo que faz sentido para você, é a razão do seu existir, é aquilo que faz os seus olhos brilharem, que faz com que você pule da cama feliz e diz assim: nossa vida, eu vou trabalhar neste lugar. Então, o que acontece? A gente tem que ter... Você é um comunicador por excelência, apaixonado. Eu tenho plena certeza que, se você recebesse um convite agora para dizer o seguinte: olha, você vai ganhar 20% a mais do seu salário, você ia pensar 2, 3, 5 vezes antes de deixar o microfone, né? Então, às vezes a pessoa vai por conta do quê? De uma conversa, de uma entrevista que ela fez, de alguém que trabalha na empresa, o que mais? Às vezes até pela questão da remuneração. Eu vou ganhar 50% a mais, o meu salário vai dobrar. É importante dinheiro, não vamos tapar o sol com a peneira, mas às vezes tem muito engano em cima disso. Então, às vezes tem gente que faz troca de emprego ou transição de carreira apenas pelos benefícios, pelo salário e assim por diante. O propósito seu, pessoal, o meu propósito é potencializar o talento das pessoas para que elas alcancem grandes resultados. Eu sou um aprendiz educador. Então não adianta eu ir trabalhar numa empresa que não tenha prazer em aprender, que não tenha prazer em compartilhar conhecimento e informação, que não ame pessoas. E muitas vezes você vai trabalhar numa empresa desse tipo. Então, aliar o teu objetivo, o teu propósito pessoal com o propósito da companhia. Por isso que muitas vezes esse casamento, né, não dá certo. E eu comparo o emprego com um casamento mesmo. Você tem que namorar a empresa. Como que eu namoro? Estudando o site. Como que eu namoro? Consumindo produto, indo olhar como é a frente da empresa, entrando dentro da empresa, se for possível, para ver como que as pessoas se comportam, viu? Se você vai trabalhar num supermercado, ou numa loja, ou numa imobiliária, vá lá um dia como cliente oculto, e se esse povo é chato, azedo, mal-humorado, é infeliz, não usa um vocabulário bacana igual o que você gosta de usar,
com toda certeza você não vai ser feliz lá. Então, aliar o teu propósito pessoal, o teu propósito de vida com a missão, com a visão, com o propósito da empresa que você está indo. Não é fácil, mas dá certo. E aí é sinal de casamento quase eterno. Muito bom. Professor Nascimento, você mencionou o LinkedIn. Nem todo mundo ainda está no LinkedIn. Por que ele é tão importante? O LinkedIn é a maior rede social profissional do planeta. Hoje em dia nós já temos mais de 1 bilhão de pessoas conectadas nessa rede social e só no Brasil mais de 70 milhões de pessoas. Naturalmente que hoje em dia a gente está lá no Facebook, está no Instagram e até no TikTok, mas o objetivo do LinkedIn é um objetivo muito específico de carreira, de crescimento profissional, de networking, de aprendizado e até mesmo comercial. Então ele é muito mais focado. Então você precisa estar lá. E o que você precisa fazer? Levar um currículo bem feito, colocar uma foto bem feita, enfim, tem uma série de dicas importantes para que você esteja lá no LinkedIn. Além disso, os recrutadores das empresas, das grandes empresas e até mesmo de pequenas empresas hoje em dia já estão dentro dessa rede social buscando os melhores talentos. Pois é, eu já ouvi dizer, inclusive, que algumas empresas nem usam mais o currículo. Às vezes selecionam apenas pelas informações no LinkedIn. Isso é fato, né, Nascimento? Com toda certeza, o LinkedIn é uma grande plataforma de recrutamento e seleção. Ela tem uma ferramenta interna chamada Recruiter, que é utilizada pelas grandes empresas. E nós que somos de comunicação, eu sei que o nosso tempinho está estourando, mas eu quero dizer o seguinte, hoje em dia, né, as empresas já não estão recrutando mais, não apenas pelo currículo tradicional, como elas estão pedindo que as pessoas mandem vídeos para elas, que é o chamado vídeo currículo, né, que você vai se apresentar, vai conversar com o recrutador e que vai ser mais fácil para você abrir uma conversa e mostrar daquilo que você é capaz de fazer nas empresas. Eu diria o seguinte, meu querido, nesse tempo, na virada do ano, é tempo de oportunidade de fazer, de conquistar um novo emprego, de fazer uma transição inteligente, mas com os pés no chão. Não saia chutando o emprego que você está à torto e à direito. Faça um planejamento, se organize, se programe para fazer uma transição tranquila e de sucesso. Para a gente fechar aqui a conversa bem rapidinho, não deixar de fora essas duas últimas dicas, quando a gente fala de networking, estamos falando de rede de contatos, né? Exatamente, rede de relacionamento, rede de contato profissional, né? A primeira coisa, a partir de hoje, passe a conversar com as pessoas com quem você trabalhou, passe a conversar com os talentos que você gosta e que são imprescindíveis na sua história de vida. Eu falo que networking e LinkedIn não se faz do dia para a noite, mas se faz a partir de construção. E network se faz a partir de uma chave, meu amigo. Ajude outras pessoas. Na medida que você ajuda outras pessoas, primeiro você abre um portal espiritual, já que a gente está falando no universo de fé, né? E além de abrir esse universo espiritual aí de canais de bênção sobre a sua vida, você vai ter pessoas a quem você pode recorrer e dizendo assim, me ajude nisso ou naquilo. Então fazer essa rede de contato a partir de ajuda. E o último ponto é quase que, para encerrar aqui nesse olhar de fé, inclusive, é quase Josué 1. Não temas, né? Não desista, persista, né? Porque a gente precisa ter alvo, a gente precisa ter objetivo pessoal, profissional, para ter uma carreira diferenciada. E muitas vezes, ao longo da nossa jornada e da nossa carreira, a gente recebe uma série de nãos. Portas vão bater e vão se fechar na nossa cara. Agora, se a gente cair e ficar prostrado e frustrado, vai ser pior. A gente tem que se levantar, mostrar do que a gente é capaz e reconstruir os nossos caminhos. Meu caro Nascimento, mais uma vez obrigado pela sua disposição de falar com a gente, trazer essas dicas preciosas para o nosso público. Deus abençoe você. Até nosso próximo encontro. Até mais, um grande abraço para você e para sua audiência.